Boa noite, pessoal. Pessoal que está aqui presencial, agora chegando, tomando lugar. Também para quem está aí junto com a gente online, sejam todos bem-vindos aí ao nosso culto. Que especial podermos iniciar o nosso tempo de adoração, de comunhão. Eu quero saudar vocês com uma palavra de 2 Coríntios 12, o versículo 9. Eu quero pedir que você silencie, que você se acalme agora nesse momento, também na sua casa, aí o pessoal que está conectando, vamos nos acalmar para esse tempo de culto, de adoração. Em 2 Coríntios 12, o verso 9, a palavra de Deus nos diz assim, um relato do apóstolo Paulo: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Que especial essa palavra. Me preparando para o culto hoje, eu comparei também em outras versões esse versículo bíblico e me chamou a atenção que em inglês a tradução é bem simples, bem curta e direta, e diz: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, é o que você precisa. Nós não temos necessidade de mais nada além da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos supre com tudo aquilo que nós temos necessidade. Todo o vazio do nosso coração, ele é suprido pela graça de Deus. E não tem nada nesse mundo que consegue suprir o que o nosso coração precisa, a não ser a graça de Deus. E aí me chama a atenção essa fala do apóstolo Paulo. Nós vivemos numa época aí onde a gente gosta de mostrar as coisas boas que acontecem com a gente. E o apóstolo Paulo diz aqui: eu vou me gloriar, eu vou postar nas redes sociais. Ele não está preocupado com redes sociais naquela época, mas ele está preocupado com aquilo que marca o seu coração, a sua vida. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu posso ter limitações, eu posso ser fraco, porque o poder de Deus opera com mais força nas minhas fraquezas. Com essa palavra também nós somos saudados pelo próprio Deus, que diz para mim e para você: a minha graça é suficiente. Amém. Eu quero orar. Senhor nosso Deus, obrigado que Tu nos recebes neste momento, Tu nos acolhes aqui no culto ou na nossa casa, com aqueles que estão junto com a gente, em família. Tu nos recebes na Tua presença, Senhor. Obrigado por isso. E nós colocamos também esse tempo de culto nas Tuas mãos. Desde já entregamos nossas preocupações familiares, lembramos em especial também da saúde da dona Léa Oliveira, a mãe do Rui, também da irmã que está, a Rúbia, que está com Covid. Senhor Deus, nós queremos colocar a família toda nas Tuas mãos neste momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que nós prezamos muito como meu QBC, foi assim uma decisão que a gente tomou quando ano passado tivemos que iniciar todas as programações online. Nós queremos que a nossa programação ela seja um momento onde nós podemos experimentar comunhão, onde você que está em casa pode ter comunhão não só com as pessoas que estão junto contigo, mas comunhão conosco aqui no culto e comunhão também com as outras pessoas, cada um na sua casa.
Por isso a gente tem prezado também por essa questão dos comentários aí. Se você conseguir deixar o seu comentário, o seu nome, ou se tiver algum pedido, algum motivo de oração, ou algo para agradecer, fique à vontade, né? Se você tiver liberdade de fazer isso nos comentários, fique à vontade, para que também dessa forma nós possamos, pelo menos citando o nome, né, saber quem está junto com a gente, e você também, no final a gente mostra quem está aqui no culto, né? Para a gente ter também esse momento, pelo menos visual, um pouco dessa comunhão que nós queremos vivenciar e experimentar também como corpo de Cristo. Então, convido vocês para esse momento de louvor, para cantarmos juntos com a banda também nesse momento. Profetas
pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle. Essa música aqui a gente cantava bastante no retiro de crianças, quando eu participava ou quando eu ajudei também. E quando a gente estava ensaiando eu comentei, essa música é legal, né? Então vamos cantar ela. Muitas vezes é uma grande escuridão.
Quem estiver aqui pode sentar. Engraçado isso, né? A gente falando, quem está aqui, quem está online, né? Quem diria? Tem que ficar pensando em dois públicos diferentes, né? Ou tanto, ia dizer 2 lugares, mas são tantos lugares, né? Cada um na sua casa, a gente aqui. Eu quero falar e quero orar também, antes de iniciar a mensagem, sobre oferta. Para quem está aqui, nós temos a oportunidade de ofertar também ao final do culto a nossa oferta, o nosso dízimo, ou senão quem está na sua casa, e tem 2 maneiras, né? Ou tentando trazer durante a semana aqui a oferta, ou fazendo o depósito na conta corrente da Melk. Se você não tiver a conta, entre em contato comigo que eu repasso o número da conta. Nós somos muito gratos, em primeiro lugar, a Deus, que tem nos dado o seu sustento, por isso queremos agradecer a Ele. Somos gratos também a cada irmão e irmã que tem dado do seu dízimo, da sua oferta, também para sustentar esse trabalho missionário, para que também por meio da Melk Balneário nós possamos levar a palavra de Deus, possamos comunicar esse Evangelho de Jesus que nos transforma de pessoas que estão afastadas de Deus em discípulos de Jesus. E somos muito gratos que você tenha entendido isso, tenha entendido esse Evangelho e tenha ajudado também para que mais pessoas possam ajudado também financeiramente, né? Não só, mas também financeiramente, para que mais pessoas possam ouvir esse Evangelho. Eu quero orar a Deus, também pedindo para que Deus continue sustentando a nós individualmente e sustentando a nós como comunidade. Querido Deus, a oferta é algo que brota de um coração grato, de um coração que confia em primeiro lugar em Ti. A oferta é uma maneira também de expressarmos a nossa adoração a Ti, Senhor. É o jeito que temos de dizer que Tu és mais importante do que o nosso dinheiro, do que o nosso trabalho, do que aquilo que conseguimos comprar também com esse dinheiro que nós damos para oferta ou para dízimo. E Senhor, nós queremos agradecer, porque temos sido sustentados pelo Senhor, tanto como comunidade, quanto individualmente, família. Queremos colocar nas Tuas mãos também o sustento de cada um. O trabalho, nesse tempo de pandemia, de Covid, se tornou também mais difícil algumas coisas, também para os empresários. E nesse sentido, Senhor, nós queremos orar, queremos colocar essa situação nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor também tem sustentado e continuará nos sustentando. Assim, oramos, agradecidos em nome de Jesus. E pedimos também que o Senhor mesmo fale conosco, perdoe os nossos pecados e nos dê a Sua santa palavra. Amém. Jesus, Ele experimentou a rejeição e o cancelamento mais do que qualquer outro ser humano. Por isso, semana passada nós já falamos um pouco de como Jesus lidou com a cultura do cancelamento. Cancelamento no dia a dia dele, né? Cancelamento a nossa situação diante de Deus, né? Estávamos cancelados, afastados de Deus por causa do nosso pecado. Jesus não nos rejeitou, não rejeita nenhum pecador, e a partir disso também somos chamados a não rejeitar as outras pessoas. E eu gostaria de olhar de novo para esse texto de uma nova perspectiva. Foi muito legal ontem à noite no grupo de jovens. Nós fizemos um estudo individual com algumas perguntas a partir desse texto. E foi muito legal, porque cada um dos jovens que estavam aí presentes, ou aqui ou online, tiveram a oportunidade de refletir sobre esse texto, e nós vimos assim uma série de coisas diferentes que eu não tinha falado na semana passada e que eu não vou falar hoje. A
fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Nós estávamos em 10, 11 jovens, nós teríamos mais uns 5, 8 temas para falar sobre esse mesmo texto. Nós não vamos fazer isso, mas só para a gente ter ideia, de como a palavra de Deus ela é viva, ela é tão magnífica, tão impactante nas nossas vidas. Nós temos aquilo que é de mais precioso na face da terra, aquilo que nos sustenta nas nossas maiores necessidades. A gente às vezes acha que tem que procurar um monte de outra coisa, mas a gente precisa da palavra de Deus. E eu quero convidar vocês então para abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 4, os versos 14 até 30. Quem não tiver a Bíblia aí, nós vamos passar aqui também na projeção. Talvez você acompanhe a projeção na sua casa também, na tela do seu celular ou na televisão, quem estiver assistindo na televisão aí. Lucas capítulo 4, os versos 14 até 30. Eu passo a ler então. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a vocês a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Até aqui esse texto. É a última. Depois tem mais músicas no louvor aí da projeção. Pode deixar essa imagem aí. Jesus, ele experimentou a rejeição, ele experimentou aquilo que se fala hoje em dia, na linguagem das redes sociais, aí, o cancelamento, mais do que qualquer outro ser humano. Aliás, a reação dos habitantes de Nazaré, ela é simbólica, ela simboliza a grande pedra de tropeço que Jesus é na vida de muitas pessoas hoje em dia ainda. Jesus não é apenas Deus, ele é também homem. Jesus não é apenas homem, ele é também Deus, 100% Deus, 100% homem. Como entender isso? Como aceitar isso? Ele é tanto Filho de Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, quanto é também filho de José.
Eles conheciam o filho de José. Citam ele, não é esse o filho de José? Não trabalhou depois que o pai morreu, ou até antes junto com o pai como carpinteiro? A cadeira que eu fiz lá em casa foi ele que construiu. Agora, o que ele está falando? Como é que é esse negócio? Como é que eu vou acreditar nisso? Como é que eu vou entender isso? Que ele é realmente o Filho de Deus? Essa rejeição, ela simboliza a rejeição de todos aqueles que rejeitam a Jesus, que não conseguem entender ou a grandeza de que Ele é totalmente Deus, e como Deus Ele veio até nós e se tornou totalmente homem. Mas Ele não é só homem, Ele é Deus. Ele não é só Deus, Ele é homem. É um mistério da pessoa de Jesus, e resta a nós crermos. Como esse Jesus conseguiu passar por essa rejeição, ser rejeitado na sua identidade, naquilo que ele era, não fez nada de errado e foi rejeitado. Como ele conseguiu passar por isso e se manter espiritual e emocionalmente equilibrado? Como que ele foi rejeitado naquilo que Deus disse que ele era para fazer? E ele estava ali com toda a boa intenção, por amor às pessoas. E ele foi rejeitado. Como é que ele aguentou isso? Como é que ele passou por isso? Nós sabemos que sofrer uma rejeição é sempre um evento traumático. Dependendo da situação, o trauma, a dor pode ser maior ou menor. Ela pode ser diferente. Ao olharmos para esse relato da rejeição de Jesus, nós iremos talvez aprender alguma coisa no sentido de que a grande questão não é não ser rejeitado. A grande questão não é não ser rejeitado, mas como lidar com o fato de que em algum momento iremos passar por isso. Como lidar com essa situação? Com o sentimento, com as atitudes, com tudo que se passa no nosso coração nesse momento. Vamos olhar para Jesus. A pergunta então é como se preparar, como estar espiritual e emocionalmente maduro para enfrentar esses momentos. Para Jesus, a questão da sua identidade estava resolvida. Ele era filho de José e era também o filho amado de Deus. Ele sabia quem ele era. Você sempre deve lembrar quem você é. Você sempre deve lembrar quem você é em Jesus. Lembrar do amor de Deus por você. E em Jesus você é quem você é hoje, com a sua história, mas que em Jesus também Deus te disse: a minha graça te basta. O seu passado, seus pecados, suas dores, seus traumas, suas ansiedades, seus sonhos, seu futuro, a minha graça te basta. Você precisa lembrar quem você é. Eu lembro que no ministério com crianças, volta e meia a gente tinha que lidar com brigas que aconteciam entre eles. E uma das razões das brigas era algum xingamento que um tinha dito para o outro. Ele falou que eu sou orelhudo. E eu lembro que eu respondia para as crianças: você é isso que ele está falando? Você é isso? Bom, se você é, e ele está falando alguma coisa ruim, algo que você não deveria ser, mas você é, então não tem por que você brigar. Aceita aquilo, muda e não precisa brigar. Se você é, e a pessoa está, falou do orelhudo, por exemplo, você não tem culpa de ser orelhudo. Você é assim, aprenda a se aceitar dessa forma e não precisa brigar por isso. E se você não é, te xingou de alguma coisa, te falou de alguma coisa, te chamou de orelhudo e você não é orelhudo, ou te fez alguma crítica que
não caracteriza quem é você, não identifica uma atitude sua, bom, então não é você. Não precisa ficar bravo com isso. Não precisa não precisa sair xingando. Se você não tem por que brigar. Se você não também não tem por que brigar, porque não é uma verdade sobre você. Assim, é uma maturidade não tão simples, mas a gente vê exatamente essa maturidade em Jesus. E eu quero falar aqui de 4 atitudes de Jesus e de uma verdade, um fato sobre ele, sobre a vida dele, que também vai nos ajudar nesse sentido. A primeira verdade, de como Jesus lidou com a situação, Jesus não negou a rejeição ou fez de conta que ela não o afetava de alguma forma. Nos versos 23 e 24 nós lemos, Jesus disse: é claro que vocês me citarão o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E aí ele explica o que significava esse provérbio, faze aqui na tua cidade o que você fez lá nas outras cidades. E aí ele continuou: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Ele expressa que não foi legal, a situação não é fácil. E ele traz isso às claras, ele não põe panos quentes sobre a situação, ele expõe o quanto isso afeta o seu propósito, o quanto afeta a sua missão, a missão que o Pai deu para Jesus, perto da sua crucificação, indo para Jerusalém. É dito que Jesus chorou por causa das cidades impenitentes. Quer dizer, ele sofreu por causa dessa rejeição. Se não foi assim, estão me rejeitando, não estou nem aí, não dou nem bola para essa gente. Não, exatamente porque ele amou o mundo é que ele veio. Por isso ele expõe. E nesse expor ele está trazendo às claras o que essa rejeição significa. Sabe, é errada aquela ideia de que diz que o cristão não pode ser afetado pelos problemas. Isso não é bíblico. Isso é alguma filosofia grega lá do século, de algum século antes de Cristo, ou do século 1, 2 depois de Cristo. Uma filosofia estoica, de que o cristão ele passa nesse mundo sem se incomodar com os problemas. Não é verdade, os problemas nos afetam. E há problemas que algumas coisas têm que ser resolvidas, têm que ser conversadas com as pessoas, relacionamentos, Há problemas em que não dependem de outra pessoa, não dependem de nós, são situações alheias às nossas forças. A pandemia, doenças, problemas, morte de pessoas queridas, já oramos no início do culto, no final quero citar de novo, a situação da dona Léa Oliveira, a avó da Larissa, mãe do Rui, situação ali tão triste, de lidar com a morte ou alguma outra doença, que está além das nossas forças. E a gente precisa de ajuda nesse momento, precisa falar daquilo que está passando conosco. Sabe, é errada essa ideia de que nós não precisamos de ajuda, que o cristão não fica doente, de que o cristão não toma remédio, que o cristão não fica deprimido. É errado isso. Nós vivemos num mundo caído e o mundo caído nos afeta também. Um dia na eternidade não vai ser assim. E nós sabemos que Deus não quis isso, esse não é o plano de Deus. Não era lá no início e não vai ser no fim, mas entre a queda e a redenção, nós passamos por isso. Nós temos pessoas ao nosso lado que podem nos ajudar, que vão ser o abraço de Deus nas nossas vidas, o ouvido de Deus nas nossas vidas e até a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos situações que precisamos de profissionais, um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Há situações em que precisamos dessa ajuda e é bíblico isso. Nós precisamos.
precisamos de aconselhamento, precisamos às vezes de uma conversa que nos ajuda também em como colocar a situação diante de Deus, de como entender como nós podemos reagir então diante da dor e do sofrimento no caminho de Deus. Jesus, ele não negou a rejeição, mas ele a expôs. Em segundo lugar, Jesus não abriu mão da verdade ou de princípios para evitar ser cancelado ou rejeitado. Nos versos 25 até 27, ele conta 2 exemplos lá do Antigo Testamento, que fala exatamente da verdade que mais doía para os ouvintes ali, saberem que eles não eram espiritualmente ou religiosamente melhores do que os outros povos pagãos, que eles consideravam como a lenha que ia abastecer o fogo do inferno. E que todos precisam da graça de Deus, que todos pecaram e que a salvação é oferecida a todos. O convite é feito a todos. Isso doía para eles. Jesus não abriu mão dessa verdade, pensando, pois vai ser meio difícil para eles me aceitarem aqui, como eu quero manter aqui um bom relacionamento com eles, eu não vou falar isso. Não, ele foi claro ao explicar isso, mesmo que isso fosse contra aquilo que eles acreditavam naquele momento. A questão aqui não é simplesmente aproveitar essa fala agora e dizer, também eu vou aproveitar e dizer umas verdades para as outras pessoas. Nós não vemos aqui Jesus com esse sentimento no seu coração de querer se aproveitar do momento, mas de ter coragem para falar e fazer o que é certo, o que é correto. Há momentos em que o cristão precisa saber dizer não. Há momentos em que o cristão precisa saber dizer não, saber dos seus limites, saber que nós somos salvos pela graça e não porque somos perfeitos, saber que há coisas que nós não conseguimos fazer, não por causa da nossa vontade, da nossa preguiça ou por alguma outra razão, mas porque isso não é da vontade do Pai ou porque isso é da vontade do Pai. Em terceiro lugar, Jesus não reagiu com violência ou ignorância diante daqueles que o rejeitaram. No verso 30 do nosso texto diz que Jesus passou por entre eles e retirou-se. Se uma das reações comuns diante de situações nas quais podemos ser rejeitados é a anulação da identidade, o abrir mão da verdade, né? Diz, não, eu não vou falar isso aí porque ele vai ficar bravo, vai ficar chateado, né? Às vezes temos que esperar o momento certo de falar, nem sempre é o momento certo, mas abrir mão de falar alguma coisa ou de alguma atitude pensando no que os outros vão pensar para não ser rejeitado, não ser cancelado, isso é anular a nossa identidade. Jesus não faz isso. A outra reação que se tem às vezes diante dessa situação é a violência. Quando alguém fala mal da gente, quando alguém nos xinga, nos chama de orelhudo, vou partir para a violência, chamar ele de narigudo pelo menos e puxar o nariz dele também. E a gente sempre vai aumentando, E é interessante como o nosso texto aqui também descreve isso. A violência que aqui descreve, que é descrita aqui, ela não descreve a atitude de Jesus, mas a dos outros. E essa violência ela vai crescendo. No verso 28, todos, não é um exagero, é todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. O sentimento, a reação deles, não sabiam como lidar com aquela verdade. Ao invés de ouvir a verdade e se arrepender, partiram para a ignorância, para a violência. Levantaram-se, tomaram uma decisão, só com sentimento,
uma imaturidade emocional, não saber como lidar com a rejeição, com o ou não. Partiu para uma decisão, se levantaram, e aí então foi para a atitude, e as atitudes vão piorando. O expulsaram da cidade, o levaram até o topo da colina. Parece a tentação do diabo, né? O diabo levou ele lá no topo da colina para mostrar a todos os reinos do mundo, para ver se ele o adorava. Aqui não, aqui eles levam ele no topo da colina para jogar ele precipício abaixo. Ou seja, veja a que ponto as atitudes deles chegaram, porque não conseguiram ouvir não conseguiram ouvir a verdade. Exatamente o oposto de Jesus. Jesus ouviu a rejeição e ele sabia que essa rejeição não condizia com a verdade do propósito de Deus para a sua vida, com a verdade de quem ele era. E a reação dele é bem simples. A Bíblia não faz grandes firulas disso aqui. Jesus passou por entre eles e retirou-se. Ele não esboça reação até ser levado até o topo da colina. Também na sua crucificação, é bem semelhante. Ele não esboça reação como ovelha muda, ele vai ao matadouro. Só que aqui ainda não era chegada a sua hora. Então ele se retira sem que consigam tocá-lo ou fazer-lhe algum mal. Não há vingança, não há maldição, não há vou mandar descer fogo do céu também sobre esses meus inimigos que rejeitaram aqui. Não há nada disso, porque o Evangelho sempre é um convite. A verdade apenas pode ser afirmada e anunciada, ela nunca pode ser obrigada pela força ou pela violência na mente e no coração das outras pessoas. Nesse sentido também, você é responsável pela maneira como você vai reagir e viver. Você convida e fala às outras pessoas, mas não pode forçar os outros a agirem como você. E é necessário muita confiança e dependência de Deus para essa atitude. Em quarto lugar, uma quarta atitude de Jesus. Ele submeteu-se à palavra do Pai. Nos versos 17 a 21, conta a história lá que ele estava na sinagoga e era costume, quando vinha alguém de fora, alguém importante, era dado então o livro dos profetas, né, um profeta para essa pessoa ler. Eles liam primeiro uma passagem dos livros da lei, do Pentateuco lá, Gênesis, Êxodo, né, alguma passagem dessa, e aí depois eles tinham uma leitura de um profeta. E essa leitura do profeta eles davam para uma pessoa que vinha, tinha um convidado importante, quando tinha na sinagoga. E era Jesus. Deram o rolo, né, que tinha o livro de Isaías, deram para Jesus ler, ele leu, achou o texto, ele leu, depois ele ficou de pé, né? Eles ficaram de pé em honra à palavra de Deus, eles se sentavam todos, e aí ele explicava. Jesus explica muito brevemente: hoje se cumpriu essa escritura, ponto. Mas o que me chama a atenção aqui é essa dependência de Jesus. Ele se baseia, ele baseia o seu ministério, ele baseia as suas atitudes, né? Aqui nós temos nisso o resumo da missão de Jesus: o evangelho aos pobres, devolver a vista aos cegos, liberdade aos presos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. É um resumo da missão de Jesus. E Jesus se submete àquilo que o Pai falou. Não é a vontade dele, não é a ideia dele, não é uma revelação única e exclusiva que ele teve, não. Ele se submete à palavra e
nós já temos também na história de Jesus, né? Ele adolescente, 12 anos, foram a primeira vez para Jerusalém, foi com os pais, né? E ficou lá no templo, né? Nós conhecemos essa história, os pais voltaram, ele ficou lá, conversando, perguntando, respondendo perguntas, ouvindo os mestres da lei, os mestres da palavra. Mas um segundo detalhe que me chama muita atenção nesse texto é que fala no verso 16. Ele foi na sinagoga como era seu costume. Ele tinha o costume de ir na sinagoga para ouvir a palavra. Ele tinha o costume de se alimentar dessa palavra. Sabe, essas atitudes aqui, essa maturidade, isso não vem de uma vez por ano ou por semana ler algum versículo bíblico ou ouvir uma pregação. Porque dessa pregação aqui, por mais que eu me prepare, eu queria que você ouvisse tudo, eu sei que você não vai lembrar muita coisa, ou vai lembrar uma ou outra coisa só amanhã. E domingo que vem, talvez já não lembra mais nada. Por isso é preciso criar um hábito, uma disciplina de devoção, uma disciplina de aprendizagem da palavra de Deus. Se você não conhece o livro com o qual Deus fala conosco, como é que você quer ouvir Deus falando? Se você não lê, se você não ouve Ele, é preciso algo que leva o seu tempo. Não é de uma hora para outra. É uma disciplina que envolve aqui. E para concluir, eu quero falar da grande verdade que faz com que Jesus consiga ter essas atitudes. Elas estão associadas umas às outras e também com essa grande verdade que Jesus vivia na presença do Pai, na presença de Deus. Nós lemos que Jesus voltou lá para Galiléia no poder do Espírito. Essa expressão, no poder do Espírito, destaca a comunhão com Deus. O poder do Espírito não é algo que acontece de uma hora para outra, da mesma forma como o conhecimento da palavra, o ouvir a palavra. Destaca a comunhão, o viver na presença de Deus. E lá pelas tantas, citando o texto bíblico, e Jesus diz que isso se cumpre nele, ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, o Espírito do Senhor me ungiu. Essa expressão destaca que essa presença de Deus capacita Jesus. Estar na presença de Deus me diz que não vou na minha força e nem na minha vontade, mas na vontade de Deus, para fazer aquilo que muitas vezes eu achava que seria impossível para mim. Mas dá para fazer porque Ele mesmo me capacita. Ser capacitado por Deus, a presença de Deus me capacita para fazer a vontade de Deus. A presença de Deus me capacita, me fortalece a minha identidade, a minha maturidade espiritual. E o texto diz ainda: o Senhor, o Espírito do Senhor me enviou. Ou seja, a presença de Deus direciona para a vontade de Deus. Direciona as minhas atitudes. Estar na presença de Deus vai moldar minhas atitudes. Às vezes há coisas, há pecados que não conseguimos abandonar, é porque não estamos tempo que chega na presença de Deus. Na verdade, teríamos que dizer o seguinte: nós não nos damos conta de que estamos na presença de Deus, porque se Deus está aqui, Ele está conosco, Ele está 24 horas em todos os lugares, nós estamos sempre na presença de Deus. O problema é que nós não nos damos conta disso e nós não usufruímos dessa presença, desse relacionamento. Eu
acho que isso nós precisamos ouvir. Nós temos pouco tempo dessa presença de Deus. Nós tiramos pouco tempo para estarmos nessa presença de Deus. Nós vivemos como se pudéssemos fugir da presença de Deus. Não compreendemos a grandeza de Deus e do Evangelho. Nós precisamos ouvir isso. Isso é contra nós. Muitas vezes, talvez até hoje ainda, nós não compreendemos a grandeza de Deus e do Evangelho. Tiramos pouco tempo para ouvir a Deus. Talvez não criamos esse hábito. Eu tenho dito algumas vezes já desde da pandemia, do início. Se nós não nos dedicarmos a essas coisas, nós não vamos permanecer firmes nelas. Se nós não nos dedicarmos ao ensino da palavra, lá pelas tantas a gente vai abandonar isso. Como nos tempos da igreja primitiva, eles se dedicavam, por isso nós precisamos nos dedicar. Talvez nós temos o ouvido seletivo. Conhece o ouvido seletivo? Que só ouve aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer ele apaga. Você está conversando com alguém, o que? Não ouvi isso, Falou algumas coisas, não ouvi. Mas quando não devia ouvir, de repente aquilo a pessoa ouve, É o ouvido seletivo. A gente faz às vezes isso também com a palavra de Deus. Somos seletivos. Conheço a história de um homem que pediu para o seu empregado ler a Bíblia para ele. Um homem muito rico. O empregado lia, mas também o empregado tinha que ter uma caneta na mão. Quando ele ouvia, o patrão ouvia, disse: não, isso aqui eu não gostei, isso eu não concordo, risca. Ele mandava riscar. Enquanto estava lendo, não, isso aqui não concordo. E foi. Final da vida dele, no leito de morte, ele: poxa vida, estou precisando de uma palavra que me console, alguma coisa que me ajude. Tinha o meu empregado que lia a Bíblia para mim. Vou pedir para ele ler a minha Bíblia de novo. O empregado começou. Pegou aquela velha Bíblia, toda riscada, e foi folhando, tentando achar alguma palavra que tinha sobrado. Começou lá em Gênesis e foi. Chegou lá em Apocalipse 22. Por que não começou ainda? O patrão pediu. Não sobrou nada. Esse é o problema do ouvido seletivo. Chega uma hora em que não sobra nada mais para a gente ouvir. E aí não tem mais nada da presença da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, mas nós precisamos de tempo para ouvi-la. Deus quer falar conosco, mas nós precisamos tempo, disciplina para ouvi-lo. A presença de Deus nos transforma, muda nossas atitudes, nos amadurece, nos fortalece emocionalmente. Mas você precisa conscientemente deixar que a presença de Deus o preencha. Amém. Eu quero orar e eu quero convidar para termos uma palavra um momento de oração de confissão de pecados. Talvez alguma coisa nessa palavra lhe mostrou algum pecado que você precisa confessar. Algo que na sua vida não está de acordo com a vontade de Deus. Ou talvez não só dessa palavra, só o ouvir a palavra de Deus lembrou você algo que você deve abandonar. Nós queremos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. Celebrar a presença de Deus de maneira física, por meio do pão e do suco de uva. Por isso nós queremos neste momento também, a partir daquilo que ouvimos, da palavra que ouvimos, deixar que Deus fale conosco, confessar a Ele a nossa culpa e o nosso pecado. Vamos fazer isso em silêncio e depois eu oro conosco.
Senhor Deus, o teu juízo sobre nós é justo. Tens razão em nos condenar. Mas obrigado que o teu amor supera, ou o teu amor achou um jeito de vencer a razão, de vencer a condenação, de vencer o cancelamento, também da nossa vida diante de Ti. Pedimos, tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica o meu pecado. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti pequei e fiz o que Tu reprovas, de modo que ajusta a Tua sentença e tens razão em me condenar. Nós oramos também, Pai, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém. Eu quero também nesse momento anunciar o perdão dos teus pecados. Pela ordem de Jesus Cristo, na autoridade do Evangelho, eu anuncio a todo aquele que confessou o seu pecado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu por ti e te perdoou. Amém. Nós queremos louvar ao Senhor, louvar aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Nós vamos celebrar a ceia e nós vamos fazer assim. Nós vamos cantar um hino. Isso vale para nós aqui e também para quem está em casa. Nós vamos cantar um hino. Ao final do hino, nós podemos então pegar os elementos da ceia. Primeiro o pão e depois o suco. Quem está aqui nos bancos já pode pegar o suco junto, ao mesmo tempo. Aqui a banda vai pegar primeiro o pão e só depois o suco. E nós cantamos o hino, pegamos o pão e aí ouvimos também as palavras da instituição e comemos todos juntos. Então convido para louvarmos a Deus cantando juntos nesse momento.
está aqui no culto também pode pegar então o pão e o suco. E na sua casa também, cada um pega o pão. Nós queremos lembrar das palavras de Jesus no momento da instituição da ceia. Nosso Senhor Jesus, estando reunido com os seus discípulos, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças a Deus, partiu o pão e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: comam dele todos, este é verdadeiramente o meu corpo, que foi dado por vocês para o perdão dos seus pecados. Façam isso todas as vezes que o comerem em memória de mim. Jesus diz: este é verdadeiramente o meu corpo, comam dele todos. Nós vamos cantar mais um hino, celebrando também a comunhão que temos em Cristo. Comunhão que se expressa na nossa presença aqui, comunhão que se expressa não só em podermos nos ver, mas na comunhão que temos a partir de Cristo e em Cristo. Vamos cantar juntos. Suco. Quem não pegou o suco ainda pode pegar também. Na sua casa, ainda dá esse tempo agora, né? Nós lembramos também que na noite em que foi traído, então após haverem jantado, Jesus tomou o cálice
deu graças a Deus, e então deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que foi dado e derramado em favor de vocês, para o perdão dos seus pecados. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Quando bebemos deste cálice e comemos deste pão, nós anunciamos a morte salvadora de Jesus Cristo por nós, até o dia em que Ele virá novamente. Jesus mesmo diz: este é verdadeiramente o meu sangue, bebam dele todos. Nós temos alguns motivos de oração e nesse momento nós também queremos interceder por essas situações. Ali online vocês pediram o Evilme, oração por ele que está passando por tribulações e por sua família. Também o Thomas Fitzlaff pede oração por todos que estão sofrendo pela Covid, em especial a família Oliveira de Itajaí. É o caso da dona Léa Oliveira, ela está na UTI, entubada, o estado é gravíssimo. Os médicos não têm mais esperanças. Nós cremos num Deus que faz milagres, cremos que se Ele quiser, Ele pode também restaurar a vida e a saúde da dona Léa, mas também sabemos e cremos que se isso não acontecer, Ele estará ao lado, Ele sustentará também a família enlutada. Além da dona Léa, também o seu esposo, o seu Valmor, está com UTI, mas ele está bem em casa. A Rúbia, a filha, também está com Covid e também está internada. O problema não é tanto da Covid também, mas está com pneumonia, no momento controlado, mas também inspira cuidados. Além disso, lembramos ainda da família do missionário Marcos Mai, que perdeu mãe e pai na semana passada, pela Covid, e também a família do Aldejanir. Queremos orar também pelo acampamento de jovens que vai acontecer no próximo final de semana. Quem está aqui? Alguém tem algum motivo de oração? Dona Vera e o seu Gerson estão aí também, Tratamento de saúde. Também o irmão da dona Vera, o Gilmar, Está se recuperando. Muito bem. Vamos orar então. Márcio pede pelo trabalho. Vamos orar ainda. Senhor, também queremos neste momento colocar juntos em oração nossos queridos, todas essas situações que trazemos diante de Ti. Oramos pelo acampamento de jovens, pedimos por esse tempo ali no acampamento que seja de edificação, de restauração, momento também de permitir que a Tua presença, a comunhão contigo, o relacionamento contigo nos edifique e transforme nossas vidas. Pedimos pela família do missionário Marcos Mai e do Aldejanir, enlutados também pela perda de entes queridos. E ainda da família do Aldejanir, a Eunice, que se encontra em estado grave no hospital por causa de um acidente. E também a situação da dona Léa, internada em estado gravíssimo na UTI, também de toda a família, em especial a Rúbia, também internada, a sua situação de saúde. Pedimos que o Senhor esteja carregando os familiares ali nesse momento. Também, Senhor, colocamos a vida do Evilme nas Tuas mãos, ele que está passando por algumas tribulações, pedimos por ele e sua família e por todos os Senhor que estão sofrendo pela Covid. Ainda agradecemos pela recuperação do Gilmar, irmão da dona Vera. Também colocamos o trabalho do Márcio nas Tuas santas mãos, Senhor. Nossos demais pedidos e orações queremos trazê-los todos diante de Ti, orando como Tu nos ensinastes, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Podemos nos sentar. Tenho alguns avisos. Aniversariantes da semana: a Darline, a Jana, na semana que passaram. Amanhã, aniversário do Bernardo, do grupo de jovens. E dia 11, aniversário da Marcinha e do Gil, que estão nos assistindo aí também, né? Márcio, Gil e a Letícia nos assistindo. Dia 13, aniversário de casamento do Márcio e da Miriam, do Cláudio Márcio e da Miriam Oliveira. Dia 14, domingo que vem, aniversário da dona Zelina e da Lendi. Parabéns aos aniversariantes. Mais alguém de aniversário? É isso? Eu daqui a pouco, né, Catherine? Além disso, o pessoal está perguntando já quando vai começar o estudo bíblico. A partir do dia 17 de fevereiro. Não nessa semana, na outra. E vamos fazer algumas tentativas assim de presencial e online ao mesmo tempo. Quem tiver condições e possibilidades está convidado a participar do estudo bíblico presencialmente. Vamos arrumar aqui na Melk de uma maneira que siga também as regras do distanciamento e do cuidado com o Covid, e ao mesmo tempo também vamos tentar transmitir online, para quem está em casa poder acompanhar. Nós vamos fazer, no mês de fevereiro vão ser testes, pode ser que a gente decida, não, vamos fazer, achar um outro jeito, vamos ver como vai ser. Então, a partir do dia 17 de fevereiro. Além disso, nós queremos dar um oi aí para quem está junto com a gente, né? Assistindo aí o Jean e a dona Zelina, a dona Osília e o seu Eldo, a Marlise, a Daki, também a dona Elizabeth e a dona Renate Clabundi, lá de Blumenau. E a dona Renate, que é lá de Gravatá. A dona Renate também está se recuperando, né? Oramos na sexta-feira pela dona Renate. Ela teve um acidente doméstico, caiu, fraturou a perna. Queremos orar por ela também. Também a dona Ana e o seu Tata, o Edemar Rexigel, família Rexigel lá de Rio Negrinho, Nica e o Helmut, a família Bertolt, toda a família reunida, né? Junto com a gente. Também a Eloide lá de Gravatá, o Evilme de Curitiba, a Irmgard em Gravatá, o Zikart Euke, um abraço para o Zikart, a Melissa Knesel, dona Flávia Altmann, o Thomas Fitzlaff, a Sally Cristina Dio, lá de a divisa de Brusque lá, agora eu esqueci o nome, deu branco aqui no nome. E ainda a Márcia, o Gil e a Letícia junto com a gente. E para a gente terminar o nosso culto aí, vamos mostrar, Antônio, quem está aqui junto com a gente, né? Vocês já ouviram aí durante os hinos, né? Já deu para ouvir talvez um pouquinho, mas dá um oi aí a hora que a câmera vai passando. Um abraço. Temos o teu tio, Catherine, que está aí, quer apresentar? Meu tio Alfredo. Bem-vindo também, Alfredo. Tudo certo? O pessoal lá atrás, o Arthur, o Márcio Paula, legal. Vocês estão muito tímidos aqui, a gente tem que ter coragem, assim, deixar de ser alemão e fazer um pouquinho mais de bagunça agora. É isso aí, pessoal. Valeu, gente. Nós queremos então também encerrar o culto aqui, pedindo pela bênção de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor, teu Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele te abençoe e te guarde desde agora e para sempre. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia. Uma boa noite a cada um de vocês.